Você aí tá sentindo dor no nervo ciático? Tá sentindo aquele formigamento, aquela queimação e já tá achando que é o ciático inflamado? Olha, eu sinto te informar, mas talvez o seu problema não seja o ciático especificamente. Muitas pessoas, por exemplo, já começam a sentir dor, acham que é o ciático, tomam seus remédios, seus anti-inflamatórios, analgésicos e a dor não passa. Saiba que é possível ter os mesmos sintomas de uma dor no ciático e o problema ser em outro local. Pois é, no vídeo de hoje eu vou te explicar um pouquinho sobre a síndrome do piriforme. Muitas pessoas são acometidas com esse problema e nem sabiam que ele existia. Eu vou te explicar o que é a síndrome do piriforme e também vou te passar no vídeo de hoje 3 exercícios para ajudar você a eliminar a sua dor, caso o seu problema seja esse. Então, se você gostou da ideia do vídeo de hoje, já não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, curtir e compartilhar com as pessoas, seus amigos, seus colegas, que isso é muito importante, gente. Vamos ajudar o canal a crescer. Eu tô aí rumo aos 100 mil inscritos, eu quero muito que o canal dê certo e eu espero que vocês estejam aproveitando esses conteúdos que eu faço aqui. Então já compartilha com todo mundo que você consegue aí, porque eu tenho certeza que nós vamos bater essa meta, uma hora ou outra nós vamos bater e eu vou ficar muito feliz se a gente conseguir fazer isso. Então chega de enrolação, vem comigo! Muito prazer, eu sou o Dr. Thiago Gonçalves Baraldi, sou fisioterapeuta, atuo nas áreas de ortopedia, terapia manual e quiropraxia. E você sabe me explicar quando que é que você está sentindo uma dor no nervo ciático em si e quando que você está sentindo uma dor por conta do músculo piriforme? Só para te contextualizar, o nervo ciático ele faz parte do nosso sistema nervoso periférico, ou seja, são os nervos que saem da nossa medula que vão ramificar ali tudo que tem ao redor do nosso corpo, principalmente os músculos. O nervo ciático nada mais é do que a ramificação dos nervos da medula indo para os nossos membros inferiores. Nós temos 2 nervos ciáticos, um para a perna direita e outro para a perna esquerda. A princípio tudo certo, mas logo ali na parte superior do nosso membro inferior existe um músculo chamado piriforme. Ele é um músculo profundo que fica logo abaixo do nosso glúteo. E é bem esse músculo que é o causador do problema que nós temos aí como a síndrome do piriforme. Esse músculo ele tem origem no sacro, que é uma parte inferior da nossa coluna vertebral, e ele se insere lá no nosso fêmur. Ele tem uma importante função, que é estabilizar ali a cabeça do fêmur no nosso acetábulo, ou seja, encaixar bem o fêmur no quadril. E além disso, ele auxilia em vários movimentos e também ele é responsável pelo movimento de rotação externa da coxa. Qual que é o problema aqui da síndrome do piriforme, então? A nossa medula, quando ela ramifica os nossos nervos para formar o nervo ciático e para seguir ali inervando toda a nossa perna, ela passa literalmente no meio do nosso músculo piriforme. Então o ciático ele passa no meio do piriforme. E o que acontece aí? Se esse músculo piriforme está contraturado, está encurtado, está ali com um quadro de contratura muscular, ele por consequência vai comprimir o ciático e aí sim você vai sentir a mesma dor que se você tivesse, por exemplo, com algum problema no próprio nervo ciático. Então aquela dor radicular, ou seja, uma dor neural, você vai sentir formigamento, parestesia, né, que é aquela perda de sensibilidade. Mas veja, o problema não é no ciático em si, o problema é no músculo piriforme que está contraturado e por consequência está comprimindo o ciático e você está tendo esses problemas. Nós aprendemos na faculdade, o bom profissional de saúde sabe que nós temos que tratar a causa do problema e não o sinal ou sintoma que ele apresenta. Então a dor que você está sentindo, esse desconforto, esse formigamento, essa perda de sensibilidade, não é o problema em si. O problema, nesse caso, é o piriforme que está contraturado, o músculo piriforme que está contraturado e por consequência você está tendo esse problema. Então nós temos que fazer um trabalho em cima desse músculo para daí então resolver a sua dor. E como identificar se o problema é no ciático ou se é no piriforme? Existe esse teste aqui, ele é muito simples. Você fica deitado e você vai levantar as suas pernas, né? Você vai ficar de barriga para baixo, vai levantar as suas pernas e vai deixar elas cair para lateral. Você vai deixar suas pernas cair para lateral e aí você vai ver qual das suas pernas está mais encurtada, ou seja, nesse caso meu aqui, você consegue ver que essa perna está mais encurtada, ou seja, provavelmente o meu músculo piriforme estará encurtado nessa perna. Caso eu sinta dor, uma dor muito parecida com a dor relatada do nervo ciático nessa perna, então eu já sei que provavelmente eu tenho ali uma síndrome do piriforme. Outro dado para a gente saber se você tem uma dor no ciático ou no piriforme, além desse teste, é que a dor do ciático decorrente da contratura do piriforme, ela é mais localizada. Você sente essa dor mais ali na região do glúteo e irradiando ali para
perna no máximo até a parte de trás do joelho. Dificilmente uma dor decorrente aí, ou um formigamento, uma parestesia decorrente da síndrome do piriforme, dificilmente ela vai chegar até o pé. Normalmente, se essa dor chega até o pé, provavelmente é no próprio nervo ciático, que é o seu problema. E doutor, como que eu contraturo esse músculo? Galera, agora vocês vão entender. Você passa muito tempo sentado? Ixi. Eu já vi inúmeros motoristas de aplicativo, pessoal que trabalha em escritório ou no home office, ter a síndrome do piriforme. Lembrando que até mesmo pessoas que ficam muito tempo em pé ou fazem exercícios intensos como corrida ou triatlo também pode ter esse músculo encurtado ou contraturado. Mas principalmente para aqueles que ficam muito tempo sentado na mesma posição por horas, esse é um quadro, assim, perfeito para ter síndrome do piriforme. Os quadros de contraturas no piriforme subiram muito, principalmente nesse período aí da pandemia, onde as pessoas ficaram mais no home office, ficam horas e horas sentados na mesma posição e, por consequência, vai ter ali um piriforme encurtado. Aí já pensam, poxa, cara, tô com um problema no ciático. Na verdade, não é no ciático, na verdade é no piriforme. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, para que eu possa ajudar vocês de alguma forma, para que eu possa orientar vocês, para vocês terem o conhecimento mesmo e saber qual que é o seu problema. Então, se você está gostando do vídeo de hoje, não se esqueça de ir lá, como eu já falei, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, curtir o vídeo, que isso é muito importante. Curta e comente aqui também se esse vídeo te ajudou de alguma forma. É muito importante que você comente, que você curta esse vídeo, compartilhe, para que ele possa chegar ao máximo possível de pessoas. E quais são os 3 exercícios que eu quero mostrar para vocês? Primeiro de tudo, esse primeiro exercício, ele não pode ser necessariamente caracterizado como um exercício em si, mas quando o músculo está contraturado, primeiro você deve fazer a liberação miofacial dele para depois realizar algum exercício. Então, se você tiver esse rolinho, por exemplo, que é muito comum de você encontrar nas academias, e caso você não tenha esse rolinho, você pode utilizar uma bola de tênis, por exemplo, que já vai ajudar bastante. Você vai colocar esse rolo nessa região do glúteo, vai depositar o seu peso corporal em cima do seu glúteo, ou seja, você vai começar a andar com esse rolinho. Bem levemente, você vai sentir ali um desconforto grande na tua musculatura, porque você tá com esse músculo contraturado. Quando você faz a pressão nele para liberar o músculo, você vai sentir dor, é normal, essa dor até pode irradiar, porque você vai estar ali mexendo também com o nervo ciático e pressionando alguns pontos gatilhos. O que é importante? Na hora de você andar com esse rolinho ou com a bola de tênis, caso você tenha, é muito importante você cruzar a perna, ou seja, cruzar a perna que você está sentindo dor em cima da outra, para que assim você isole exatamente o piriforme para fazer essa liberação. Fique ali pressionando por mais ou menos uns 2 minutinhos, dá uma pausa, dá uma respirada, depois volta a fazer isso mais uma vez. 2 vezes já é o suficiente já, você já vai sentir esse músculo liberar bastante e mesmo até com a própria liberação, a dor já pode passar. Isso é muito interessante. Poxa, doutor, mas eu não consigo fazer essa liberação, não tenho uma bola de tênis, não tenho esse rolinho, não faço academia, como é que eu vou fazer isso? Calma, eu vou te explicar no final desse vídeo. Vamos continuar com os exercícios. Esse segundo exercício é muito importante de ser feito, mas ele só pode ser feito, né, a partir do momento que você já liberou essa musculatura. Então, você vai ficar deitado de lateral, com a perna não afetada para a maca ou para a região onde você está deitado. Pode ser no chão, enfim, uma superfície firme, né? Você vai juntar os seus pés e você vai fazer essa abertura, né, tipo como se fosse um sapo, como se fosse uma ostra. Você vai abrir as suas pernas. Lembrando, você não vai utilizar a musculatura da sua dorsal, você tem que ficar bem relaxado e você só vai utilizar a musculatura ali do glúteo, você só vai mexer ali na parte do glúteo, tá bom? Você pode fazer ali 3 séries de 10 repetições bem devagarinho, você abre bem devagar e volta bem devagar. Essa musculatura vai responder muito bem a esse exercício. E por último, mas não menos importante, esse exercício ele está em ordem, tá? Então ele deve ser feito depois daquele mostrado anteriormente. Você vai ficar sentado, vai cruzar a perna afetada em cima da perna normal, vai colocar a sua mão abaixo ali do seu joelho, então você vai cruzar ali os braços no buraco ali da perna, basicamente, e você vai flexionar o seu tronco para frente. Você vai sentir agora como se você estivesse alongando essa musculatura. Você vai sentir um desconforto, é um pouco desconfortável mesmo, vai sentir um pouquinho de dor, mas é normal, tá, gente? Existe uma outra variação desse exercício que você pode ficar sentado na mesma posição. A única diferença é que você não vai colocar a sua mão cruzada, você vai esticar os membros superiores para frente, você vai esticar os braços para frente junto com o seu tronco, tá bom? Também é uma possibilidade de fazer esse exercício, você escolhe qual que ficar melhor para você, mas os dois terão o mesmo resultado. Você pode fazer ali 3 séries ali
mantendo 30 segundos. Então você faz ali anteriorização do seu corpo, né? Então você vai pra frente, fica ali por mais ou menos uns 30 segundos e depois volta. Isso aí é uma série, você pode fazer 3 séries, tá bom? Existem muitos outros exercícios que eu posso mostrar aqui pra vocês. Esses são apenas alguns. Caso vocês queiram que eu faça um novo vídeo mostrando mais exercícios para liberar o seu músculo piriforme, por favor, comentem aqui embaixo se vocês querem mais um vídeo, uma parte 2, por exemplo, desse aqui. E, doutor, como eu tinha falado anteriormente, provavelmente eu não vou conseguir, por exemplo, fazer essa liberação miofascial com um rolinho, com a bolinha de tênis, eu não tenho aqui. Como que eu vou fazer essa liberação desse músculo, cara? Simples, pessoal. Eu vou te recomendar procurar um profissional da área, um fisioterapeuta que trabalha com liberação miofascial. É exatamente isso que eu faço no meu dia a dia, por exemplo. O que eu mais atendo no caso dos meus pacientes, né, eu utilizo bastante a liberação miofascial e também a quiropraxia, que também vai ajudar nesses casos, mas principalmente a liberação miofascial. Então, se você tá com esse problema, você não consegue fazer essa autoliberação, por favor, me procure. O link para contato no meu WhatsApp estará aqui na descrição. Eu atendo aqui em Araucária, que é a região metropolitana de Curitiba, e eu também atendo grande parte dos meus pacientes são de Curitiba. Então não se esqueça de agendar o seu horário. Eu espero que eu possa te ajudar a fazer a liberação dessa musculatura, e após eu liberar essa musculatura, eu também te indico vários exercícios para que você possa fazer e não voltar a ter este problema, tá bom? A minha consulta é muito mais do que apenas uma massagem, entre aspas, como as pessoas costumam dizer. Liberação miofascial não é massagem, tá, gente? É uma técnica completamente diferente. E a minha consulta ela é bem completa, então além de eu fazer a liberação, por exemplo, no músculo piriforme, eu vou te passar exercícios, eu vou fazer adaptações dentro do seu trabalho, principalmente se você fica muito tempo sentado, eu vou te passar indicações que vão te ajudar no dia a dia para que você não volte a ter um problema como esse. E outro detalhe muito importante para as pessoas aí que têm esse problema do nervo ciático decorrente da síndrome do piriforme, tome muito cuidado na hora de você pegar peso, gente. Na hora de você pegar um peso, tem que agachar da maneira correta, tem que abaixar com os membros inferiores flexionando e não com a coluna para frente. Se você agachar dessa forma, você vai se machucar e vai gerar um estresse ali no seu músculo piriforme. Os movimentos de sentar, levantar da cama ou da cadeira, esses pequenos movimentos numa estrutura sobrecarregada como o piriforme, quando está contraturado, é o gatilho perfeito para dar aquela fisgada, para dar aquela pontada que vai sentir, que obviamente você vai sentir uma dor muito grande. Então, o que eu te recomendo é ficar atento. Se você está sentindo esses desconfortos, já procura um profissional. Você pode me procurar, o link está aqui na descrição do vídeo para que você possa entrar em contato e a gente resolver esse problema o mais breve possível. Eu espero ter ajudado com o vídeo de hoje, gente. Se você gostou do vídeo de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal, como eu já comentei, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, e eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, até mais e tchau, tchau.